Nas trilhas de Minas, há um viajante incansável, Otávio de Toledo, historiador, documentarista, que há mais de 20 anos se embrenha pelos sertões e vilarejos, em busca da alma de cada canto dessa terra. Hoje ele nos guia por Conceição do Mato Dentro, um lugar de raízes profundas e histórias que ressoam entre montanhas. Nesse documentário vamos além das ruas, dos campos e das serras. Exploramos o coração de um povo que celebra sua cultura, seus saberes e tradições. Vamos conhecer a cidade de ontem e de hoje, que olha para o amanhã com coragem e esperança. Em cada rosto, em cada gesto, a essência de Conceição, a história que se perpetua e se transforma. Teve início no final do século XVII, quando as primeiras bandeiras chegaram em Minas Gerais, em busca de pedras preciosas e do ouro. Dom João IV pede aos paulistas que encontrassem o ouro imediatamente, porque ele tinha que preparar o reino para não ser mais incorporado à Espanha. E os bandeirantes se organizaram, os paulistas saíram da Vila de São Paulo e entravam para o território que estava depois da Serra da Mantiqueira. E a bandeira de Fernão Dias, de 1674, tomou o eixo do rio Paraopeba, então subiu para o interior de Minas Gerais. Depois de Fernão Dias, vieram muitas outras bandeiras, já com o desbravamento dessa trilha, desse caminho. Então, Antônio Soares Ferreira, com sua bandeira, desce para a região de Itapanhacanga, depois de Córregos, que hoje é distrito de Conceição, e chega então ao córrego do Vintém, em Conceição do Mato Dentro. Junto ao Antônio Soares Ferreira, nós temos também outros dois sertanistas, que são o Gabriel Ponce de Leão e o Gaspar Soares, que seguiu o caminho até o Morro do Pilar. Na verdade, Conceição do Mato Dentro começou aqui em Córregos. O motivo disso é porque os sertanistas portugueses que chegaram aqui, eles vieram do Cerro e chegam aqui em Córregos e encontram o Rio Santo Antônio. Então, eles fundaram o primeiro assentamento aqui em Córregos. O início da construção dos casarios de Córregos se dá em 1702, com a descoberta do ouro. As casas, os primeiros casebres, provavelmente de arquitetura vernacular, bastante simples, feito com materiais locais. É um conjunto arquitetônico que nos remonta ao século XVIII e XIX. A casa mais preservada que temos hoje na Vila de Córregos é exatamente a casa paroquial, que conserva características talvez até de primeira metade do século XVIII. E se erigiu uma linda capela em Córregos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tudo mostra que a primeira construção era da primeira metade do século XVIII. A gente tem uma diferença muito grande entre a construção da igreja e a construção do povoado. No caso, a igreja matriz, sim, ela já é uma construção erudita, já com elementos arquiteturais bastante significativos, tanto artísticos quanto arquitetônicos. Não é a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, que foi encontrada dentro das águas do Rio Paraíba do Sul em 1717, na localidade de Córregos,
Por volta de 1730 foi encontrada também uma imagem de madeira de Nossa Senhora da Conceição. É uma imagem praticamente similar à Nossa Senhora do Rosário. No entanto, ela tem uma diferença, que é a mão, em vez de estar segurando o rosário, está apontando para o chão. Como se quisesse dizer, aqui eu fui encontrada, é desse local que eu saí. E a outra diferença é o menino Jesus, que tem uma mão atrás da cabeça. Ao mesmo tempo que a gente tem a imagem, muito importante, a gente tem a reprodução dessa imagem no forro. Uma Nossa Senhora em ascensão maravilhosa no centro, com características também próprias do período da construção da imagem de Nossa Senhora. A mesma equipe responsável por pintar a matriz de Córregos viria a trabalhar na matriz de Conceição do Mato Dentro. E essa não é a única ligação entre o distrito e a sede. Em 1702, no mesmo ano, eles chegam ao ponto que hoje é, na verdade, Conceição do Mato Dentro. Tem-se notícia de que a igreja da Santana, a Capela da Santana, é a primeira ermida que foi erguida 7 anos depois da chegada deles aqui, neste local. E nesse período todo, a comunidade, então, tinha acesso às missas e às práticas religiosas na igreja da Santana, na Capela de Nossa Senhora da Santana. O rei Dom João IV havia consagrado o reino de Portugal a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Daí o arraial ficou com o nome de Conceição, Conceição do Cerro. E aí Cerro ficou como dono desse território até 1754. A história da cidade ela é centrada na exploração do ouro e essa exploração é que aparentemente ela vai nomeando a cidade. Conceição do Mato Dentro ela ocupa uma região um tanto estratégica nos caminhos, nas entradas e bandeiras, nos caminhos para escoamento de produção das tropas, dos tropeiros. Aqui também tinha esse potencial para a produção agropecuária. Atualmente, o município tem um comércio diversificado, uma vocação forte para o turismo, principalmente de aventura, e vive o grande momento do segundo ciclo da mineração, agora com minério de ferro, movimentando a economia de toda a região. O casario de Conceição do Mato Dentro ele é formado por diversos estilos, né? Como grande parte das cidades mineiras também. Ele tem características arquitetônicas do século XVIII, século XIX, século XX e agora século XXI. Conceição tem 3 imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional, que é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja do Rosário e o prédio da Escola São Joaquim. E também, além da escola e das igrejas, a gente tem os retábulos que hoje encontram-se no Santuário do Bom Jesus Matozinhos, que também são tombados enquanto elementos artísticos. Então a gente traz essa adaptação, né, desses tempos históricos que vão se sobrepondo e formando então essas camadas de história que a gente vê aqui na cidade, como casas muito simples que a gente encontra aqui no centro histórico, né, até sobrados mais sofisticados, como é o Paço Colonial, como é a Casa de Cultura, a Casa dos Rajão, ali na esquina do Rosário, que também é um sobrado. O Casarão Lages é um casarão centenário que está muito bem localizado aqui no centro histórico de Conceição do Mato Dentro, ao lado da Igreja Matriz. E em 1890, o Padre Ernesto começou a construção desse casarão. Ele havia feito já a estrutura quando ele foi, como padre, transferido para São Paulo. Aí ele transferiu para o Juca Lages, o seu pai, a responsabilidade de continuar a construção, até que em 1907 terminou. Hoje ele abriga a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, a Secretaria Municipal de Governo e o setor de comunicação. O casarão é um verdadeiro centro cultural hoje, ele recebe a todos
e está aberto a todos os tipos e linguagens culturais. O nosso antigo chalé renasce com uma nova missão de cuidar da nossa gente, do nosso povo, valorizar a nossa cultura e valorizar as pessoas dessa terra. Na colina de Conceição do Mato Dentro, no alto da colina, surgiu então a Capela de Nossa Senhora da Conceição. Ela surgiu a partir de uma outra que existia, né? Em 1702 os bandeirantes passaram por lá, mas em 1703 o Ponce de León mandou buscar de Itu, São Paulo, a imagem de Nossa Senhora da Conceição que existe lá até hoje no altar central da Igreja Matriz. Mas essa Igreja Matriz, no estilo que ela está lá hoje, ela só começou a ser edificada a partir do ano 1712. E foi levantada uma pequena capela, que logo passou a ser aumentada. Essa capela ela vai ganhar 3 altares muito importantes: o retábulo mor, que é magnífico, de talha joanina, e 2 retábulos laterais, além de uma sacristia ricamente ornamentada por pinturas, com o respaldo do arcaz da sacristia, trazendo cenas da Paixão de Cristo muito bem pintadas. Durante a restauração realizada em 2017 da Igreja Matriz de Conceição, foi descoberta a pintura do renomado pintor barroco, que realizou inúmeras obras em Minas Gerais, Gonçalo Francisco Xavier. São 2 estilos praticamente, vamos dizer assim, um estilo rococó, que é o corpo da igreja, que seria um barroco mais pobre, e o estilo barroco, que é a parte mais bem acabada, terminada dela, seria uma mistura dos 2 estilos, né? O Largo do Rosário é o coração da cidade de Conceição do Mato Dentro. É um bairro muito acolhedor, muito panorâmico, muito bonito. Então a gente considera aqui um lugar especial. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos surgiu por causa de uma briga entre os negros e os brancos na Igreja Matriz. A Igreja do Rosário ela é uma arquitetura maravilhosa, ela tem uma estrutura, né, em torre central, como uma praça que ela fica num alto, e ela tem uma visibilidade muito boa da cidade, e ela tem altares lindíssimos, com toda uma imaginária muito bonita também, um coro todo decorado, ela tem vários objetos de decoração interna que fazem parte, né, da estrutura da igreja. A Igreja do Rosário, além de ser linda, né, tem um estilo arquitetônico maravilhoso e singular, traz toda essa força da ancestralidade africana e de um povo que tentou, de todas as formas, né, em um sistema que os oprimia, colocar ali e manifestar as suas tradições, a sua força e a sua fé. Tenho essa chave da igreja há 29 anos, desde que aqui passou a pertencer à Mitra de Goiães. O Largo do Rosário hoje ele é composto pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ele tem, logo atrás da igreja, um mercado municipal. Logo à frente da igreja, um coreto, onde antigamente era o local das bandas de música, né, tocarem. E também tem ali uma pracinha, onde temos hoje um monumento, que é uma escultura do Paulo Virgílio, chamada de Pau de Sebo. O Mercado Municipal Murilo Lages, situado no Largo do Rosário, ele foi construído em 1931 para sanar as necessidades da população. Os produtos fornecidos por eles eram vendidos aqui dentro do mercado. Como eu cresci na roça, a gente não tinha assim contato nem com o povo e nem com televisão. Teve uma mulher que falou assim comigo: lá embaixo tem um lugar que trabalha lá sexta e sábado.
eu pedi informação e eles me mandaram aqui para o mercado. Tenho 25 anos que eu trabalho aqui. Agora eu vendo doce de leite, doce de mamão, as roscas, bolachinha, requeijão. O mercado, para mim, é um ponto de referência. Ali, para mim, é um lugar de matar saudade. Até hoje, eu levo os queijos nossos para vender lá. Eu faço requeijão lá na minha casa, tenho um requeijão quentinho. Eu faço a mussarela de búfala, faço a mussarela comum e faço o queijo pré-cozido. A gente tem o queijo, né, que é o queijo que a gente pode comercializar, que é o queijo Minas artesanal com 17 dias, que é o queijo que a gente chama de queijo fresco. E o queijo casca lisa, que é o queijo curado, está em média aí de 30 dias. Tem o queijo também, que é o queijo casca florida, onde que está fazendo todo o estudo e tudo indica que a gente pode realmente comercializar esse queijo, que esse fungo é uma particularidade de cada fazenda. Que eu quero que no patamar que eu cheguei, que ainda com muita dificuldade, eu quero que todos cheguem vendendo um queijo com qualidade, com segurança, com indicação geográfica. Eu creio que se um dia parar e falar assim, não vão trabalhar no mercado, vai me fazer muita falta. Conquistei minha casa própria, conquistei meu carro, tudo com dinheiro daqui. Conceição do Mato Dentro é o berço de grandes personalidades, cujos legados ecoam no presente, inspirando gerações. Projetos como as escolas que se abraçam mostram que a educação aqui une tradição e inovação, enquanto a Estação Ciência conecta o passado ao futuro. E foram essas terras da região que viram nascer as primeiras siderúrgicas do Brasil. Marcos de pioneirismo industrial, que reforça o papel dessa cidade como celeiro de cultura, ciência e progresso. Conceição tem a tradição de homenagear suas personalidades e essa escultura intitulada Chão de Estrelas homenageia o maestro Teado, o embaixador José Aparecido de Oliveira, a maestrina Terezinha Uti, regente do coral da igreja. E era uma multi-instrumentista, tocava acordeon, como está retratado na escultura, piano, violão, flauta. Outro homenageado foi o maestro Teado, com seu pistão. Ele era um trompetista, um homem de uma afinação impressionante, tocava em terças, em contracantos e era um seresteiro que alimentou muito a cultura popular da música conceicionense. Um dos homenageados é o embaixador José Aparecido de Oliveira. Meu pai, José Aparecido de Oliveira, nasceu em São Sebastião do Rio Preto, então distrito de Conceição do Mato Dentro. O primeiro cargo público de relevância do meu pai foi exatamente chefe de gabinete do prefeito Celso Melo Azevedo, campanha que ele coordenou. Logo em seguida, ele se elege deputado federal em 1962 com uma das maiores votações do estado. O embaixador José Aparecido de Oliveira foi o cidadão mais ilustre de Conceição do Mato Dentro. No centro da cidade, a gente tem uma frase que é referencial dele, que traz: o povo sem cultura é como um corpo sem alma. O Zé trouxe a cultura como centralidade. Foi o primeiro secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, foi o primeiro ministro da Cultura do Brasil. E logo em seguida, com a morte do Tancredo, ele é convidado a ser governador de Brasília, período esse que ele ficou quase 4 anos, que o maior feito, foi exatamente transformar Brasília patrimônio cultural da humanidade, a única referência de uma cidade construída e tombada no mesmo século. Ele teve uma atuação importantíssima na vida política do nosso país e depois trouxe uma contribuição espetacular à criação da comunidade dos países de língua portuguesa. Foi embaixador de Portugal, então para nós conceicionenses é um orgulho enorme tê-lo como nosso conterrâneo.
José Aparecido era tão apaixonado por Conceição que por qualquer pretexto ele se lembrava da cidade. E uma vez ele estava um dia atribulado, com muitas demandas, muitas pessoas, e ele disse, olha, digam que eu morri e que o velório transcorre muito concorrido em Conceição do Mato Dentro. Ele acabou tendo esse velório muito concorrido em Conceição do Mato Dentro e o Brasil inteiro lamentou a sua perda. O projeto Escolas que se Abraçam teve início no ano de 2019, quando nós conhecemos o escritor José Santos, que é um escritor mineiro com várias publicações infanto-juvenis, e ele nos procurou com essa proposta da gente fazer um projeto de educação com fomento na leitura e na escrita, mas com um viés de intercâmbio. A integração dos nossos alunos do ensino fundamental de 1ª a 5ª com os alunos das escolas públicas de Portugal, né, de Óbidos, Caldas da Rainha, por exemplo, com também os países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Então, nós faríamos um intercâmbio entre as crianças de Conceição do Mato Dentro e as crianças de Óbidos, em Portugal. A professora chegou com essa ideia falando, vocês vão ter que escrever cartas para a gente mandar lá para Portugal, para o projeto Escolas que se Abraçam, e foi nessa. A gente ia mandar 10 cartas. Aí nisso, a gente mandou e acabou que o meu poema foi escolhido. Nós vimos nessa proposta uma grande oportunidade de motivar os nossos alunos à leitura, à escrita. Este projeto também, ele nos inspirou muito em função também do embaixador José Aparecido de Oliveira, que foi o fundador da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O que tem aqui? Aqui tem capivara e temos o costume de pescar com vara. Temos o curupira, que usa roupa caipira. Aqui na roça tem sucupira, madeira de lei viva. Tem gato que caça o rato. Aqui tem macaco, que é muito macabro. A Estação Ciência é um espaço de disseminação do conhecimento aqui na região do empreendimento Minas Rio da Anglo-América. Ela foi inaugurada em 2014. A gente conduz o visitante para uma trilha do conhecimento. E iniciamos pelo espaço da geologia, onde é apresentada a origem do planeta Terra, a formação da Serra do Espinhaço há 600 milhões de anos, e a partir disso começa o desenvolvimento da vida. Chegamos até a biodiversidade da Mata Atlântica e o Cerrado, tão presente aqui na região. Então aqui a gente passa pela história da humanidade, pelas primeiras formas de comunicação, as pinturas rupestres, e a gente dá um salto para a época da industrialização, onde representa o início aí da siderurgia na região, na história do Brasil. O Hermann Utz, que é um alemão, veio para o Brasil. O Hermano era mestre em fundição e o filho oficial mecânico. Eles chegam com a missão de gerir e administrar o empreendimento da Real Fábrica de Ferro do Morro do Gaspar Soares, como se chamava anteriormente o alto forno, a usina de Morro do Pilar, que é o primeiro alto-forno construído no Brasil. A partir de 1822, portanto, Hermann Ruth e o filho tocam essa fábrica do Morro dos Gaspar Soares. Com a desativação da fábrica do Morro do Gaspar Soares, Hermann Ruth e o filho vão ter uma importância capital na disseminação das técnicas de mineração e metalurgia em toda a região, e particularmente numa segunda fábrica, numa segunda usina. Ele tinha recebido do governo do estado uma doação aqui de aproximadamente 32 mil hectares, e um dos filhos dele, o Dani, veio para cá, era proprietário aqui da fazenda, e montou uma forjaria aqui próximo à cachoeira. Ele aproveitou exatamente a queda d'água, água para tocar o fole, onde mantinha o braseiro do alto forno aceso. Aí fabricavam enxada, foice, machado
ferradura, grampa, ferradura, demonstra que realmente a região do passado foi uma região também progressista. A produção de ferro da região de Conceição do Mato Dentro foi vital para, diríamos, a modernização dos processos da mineração e da agricultura no Brasil. Conceição do Mato Dentro tem registros de sítios arqueológicos que evidenciam a ocupação humana há milhares de anos. Aqui encontra-se uma diversidade de pinturas rupestres, desde nas serras, em lugares mais altos, como nos vales, perto dos rios. Nós temos a pintura rupestre da Cachoeira Três Barras. No Parque Municipal de Salão de Pedras tem um conjunto arqueológico de 3 sítios que conectam entre si, que é a Colina da Paz, o Sítio da Pedra Polida e o Abrigo do Anjo, onde tem várias representações, e tem-se também na entrada de Conceição do Mato Dentro, no Tijucal, o conjunto arqueológico Fênix, que também é possível enxergar painéis de pinturas. Inclusive, um painel tem várias representações humanas, mostrando que muitas pessoas viveram ali há milhares de anos atrás. Bem-vindos à capital mineira dos esportes de aventura. Conceição do Mato Dentro é o destino perfeito para quem busca adrenalina e conexão com a natureza. Aqui, as montanhas e cachoeiras são palcos para desafios incríveis. Cada trilha, cada salto, cada conquista traz a sensação única de superar limites em meio a paisagens incríveis. Em Conceição do Mato Dentro, a aventura é mais do que um esporte, é um estilo de vida. Conceição é considerada a capital mineira do ecoturismo já há muito tempo. Hoje a gente tem uma estrutura com mais de 150 quilômetros de trilhas mapeadas, trilhas que conectam atrativos turísticos maravilhosos como Cachoeira do Tabuleiro, Cachoeira Rabo de Cavalo, a Rota das 10 Cachoeiras, que está inclusa dentro desse mapeamento. O grande diferencial do mountain bike em Conceição do Mato Dentro são as belezas naturais. Inclusive em Conceição do Mato Dentro nós temos vários eventos a nível nacional e internacional. O Brasil Ride é um evento de nível internacional, um evento de mountain bike que acontece em vários locais no país hoje. Um evento forte que traz atletas internacionais. No coração de Conceição do Mato Dentro, a gastronomia é uma verdadeira celebração de sabores e tradições. Os doces, para todos os gostos e de variados tipos, juntamente com esse universo de quitandas deliciosas, são feitos com receitas que passam de geração para geração. Enquanto as cachaças e rapaduras, produzidas há séculos com o mesmo carinho, mostram a força e a riqueza das nossas cozinhas. Aqui em Córrego, toda a família tem uma história ligada ao biscoito de polvilho. E é muito bom, muito gostoso o biscoito de polvilho. Minha mãe fazia biscoito principalmente para minha tia. E era em frente à casa onde eu morava, que era ali embaixo. Eu ficava sempre da janela olhando, até que um dia eu consegui fazer. Aí depois Deus ajudou, né, que deu tudo certo e agora a gente tá aí, ó, graças a Deus. Hoje, que o nosso pastel é um patrimônio imaterial tombado pelo município, eu, como guardiã da receita, tenho toda a responsabilidade e o dever de levar isso adiante, ensinar para as futuras gerações. Eu aprendi com minha mãe. Minha mãe aprendeu com a escrava que a criou.
Eu que vim lá do mato e de repente eu sou uma pessoa importante, especial, isso me enche de orgulho. Além dessas deliciosas heranças, o artesanato do tapete arraiolo traz cor e calor para quem passa por aqui. O tapete arraiolo é uma proposta que vem de Portugal há milênios de anos, que hoje está aqui no Brasil e a gente está aqui na associação, na AEFAL, já há mais de 40 anos. É uma técnica única que não existe a máquina. Em pleno século XXI, ainda não teve um poderoso aí para fazer isso à máquina, que a técnica é somente à mão. E é um trabalho muito primoroso, de muito valor. Isso aqui é uma vida, que eu estou aqui há 40 anos. Por mim, já passaram quantas e já chegaram quantas. O dia que a gente não vem aqui, falta alguma coisa. Além da técnica que elas aprendem, que produzem, o convívio entre nós é uma coisa muito bacana. Cada ponto que cada uma dá aqui é uma história que tem para contar. A Rota das 10 Cachoeiras, aqui em Conceição do Mato Dentro, é um refúgio de tranquilidade e aventura. Dividida em 4 trechos, as suas trilhas levam o visitante a paisagens incríveis. Aqui é o ponto inicial do trecho A, no distrito de Três Barras, que ainda engloba as comunidades rurais de Buraco e de Cubas. É um roteiro de 91 quilômetros que pode ser praticado a cavalo, de bike ou a pé. Foi um projeto pensado para geração de renda nas comunidades que habitam o entorno do Parque Estadual Serra do Intendente e do Parque Natural Municipal do Tabuleiro. A vantagem desse projeto iniciar aqui é que mostrou para a comunidade que eles tinham algo além do rural, desenvolvendo um turismo onde a hospedagem domiciliar seria, assim, de fundamental ajuda na renda deles. Ao longo do caminho, é possível mergulhar em uma vivência genuína, hospedando-se nas casas dos moradores, experimentando comidas típicas e conhecendo as histórias da região. As comunidades no entorno do parque exercem um papel fundamental para a sobrevivência do parque. Por quê? São mais de 22 acessos. Então é impossível só o órgão público, o gestor público, conseguir trabalhar a unidade de conservação sem isso. As 3 comunidades hoje, a forte tradição quilombola pode ser percebida por cada uma delas. Eu fui nascido e criado aqui, dentro da comunidade quilombola, né? E meus pais, meus filhos, todos foram os primeiros que chegaram até aqui. Comunidade de Cubas. Hoje eu sigo mantendo essa tradição que vem dos meus antepassados. Este é o caminho para as 2 cachoeiras do trecho A da rota, onde pode-se chegar a pé, a cavalo, de bike e em alguns trechos de carro. Trata-se da Cachoeira de Três Barras e do Peixe Cru, fáceis de chegar e com um visual incrível. A Cachoeira de Três Barras é uma cachoeira de fácil acesso, está a uns 50 metros do asfalto. Ela é formada pelo rio Cubas e o rio Tijucal. E logo abaixo encontra com o Rio Preto, por isso o nome Três Barras. É muito interessante essa cachoeira pela beleza do cenário, que não é só a cachoeira, que por si só já é belíssima, mas todo o seu entorno, Mata Atlântica, a gente tem um campo rupestre, um encontro de várias fitofisionomias. A Cachoeira do Peixe Cru fica na propriedade da minha família e mais uns vizinhos. Tem uma caminhada de uns 800 metros.
uma cachoeira baixa, porém bonita e um poço muito bom para nadar. E também tem aquela mata maravilhosa e a vizinha também do Parque Estadual da Serra do Intendente. Agora vamos conhecer o trecho B da Rota das 10 Cachoeiras, que compreende as partes alta e baixa do tabuleiro. A parte alta, também conhecida como Ribeirão do Campo. A parte baixa está logo aqui, com a cachoeira e um poço exuberante. A natureza aqui é mais do que um cenário, é uma companheira de todos os momentos. As pessoas vivem em harmonia com o meio ambiente. As águas cristalinas descem esculpindo as pedras, até chegarem em um balé mágico à Cachoeira do Tabuleiro. A Cachoeira do Tabuleiro é a maior cachoeira de Minas Gerais e a terceira maior cachoeira do Brasil. Ela foi eleita pelo Guia 4 Rodas como a cachoeira mais bonita do Brasil durante 4 anos consecutivos. Ela está no distrito do Tabuleiro, dentro do Parque Natural Municipal do Tabuleiro. O parque ele tem uma excelente estrutura para receber tanto os visitantes como pesquisadores, voluntários, estagiários. Ele tem 3 atrativos principais, que é a cachoeira parte baixa, a cachoeira parte alta e o mirante. Estamos aqui no mirante da Cachoeira do Tabuleiro, onde podemos contemplar essa queda livre de 273 metros. O povoado do Tabuleiro, o distrito, surgiu depois de Itacolumi. O pessoal de Itacolumi migrou-se para o Tabuleiro e formou o povoado do Tabuleiro. Eu costumo dizer que não fui eu quem escolhi o Tabuleiro. Eu fiquei encantada com a beleza surreal desse lugar, até que eu resolvi vir de vez depois que eu terminei minha graduação. Temos bares, temos restaurantes, temos pousadas e outros atrativos. Ainda no distrito do Tabuleiro, fomos conhecer a Cachoeira de Congonhas. Ela tem uma queda de cerca de 90 metros, que forma um poço muito bonito e raso, ideal para se nadar com a família. E logo em seguida, suas águas se encontram com o Rio Preto. Ela é a primeira queda d'água do trecho C da Rota das 10 Cachoeiras. E agora vamos conhecer as outras 2, que ficam aqui no Parque Estadual da Serra do Intendente, no distrito de Itacolumi. A Cachoeira Rabo de Cavalo é a segunda mais visitada do Parque Estadual da Serra do Intendente. Também pudera, tem uma beleza incrível. E são 2 córregos, uma queda maior, à esquerda com 192 metros e uma cachoeira menor à direita com uma queda de 80 metros. Outra coisa interessante, seu poço ele é muito longo, então exige um pouco de cuidado. A Cachoeira do Altar é a terceira cachoeira do trecho C da Rota das 10 Cachoeiras. O trecho D da Rota das 10 Cachoeiras é um verdadeiro convite à aventura e à contemplação, com 3 paradas de tirar o fôlego. A Cachoeira do Bucana é a primeira do trecho D da Rota das 10 Cachoeiras. Fica dentro do Cânion do Peixe Tolo, uma das paisagens mais icônicas da Serra do Espinhaço. O segundo maior salto de Minas Gerais. É uma experiência única, é uma cachoeira de 235 metros de altitude, com um poço enorme. Quando os turistas chegam à base da Bucana, é uma emoção sem fim. É uma trilha mais técnica, emocionante, cheia de fauna e flora e um cenário que é encantador e mágico. A Cachoeira da Gurita, a segunda do trecho D da Rota das 10 Cachoeiras, tem como uma grande característica a paisagem icônica formada aquele paredão. E a última atração da Rota das 10 Cachoeiras é esse local icônico, a prainha. Essa areia que se mistura com a água para formar um cenário diferente de tudo que eu já vi.
e na pedreira uma fenda por onde passa a cachoeira, ornamentando ainda mais esse cenário, que parece separado do restante do mundo. Numa imagem aérea, a gente vê a areia branquinha no meio da mata e com a água. Algo que você nunca deve ter visto na vida, porque aqui realmente tem pontos únicos. E isso torna a Rota das 10 Cachoeiras muito mais do que um roteiro de cultura e viagem. Aqui é onde você encontra a identidade do povo local da sua forma mais expressiva. A Corporação Musical Lira da Paz é a banda mais antiga do município de Conceição do Mato Dentro em atividade até os dias de hoje. Foi fundada em 26 de junho de 1911 pelo seu maestro João Rodrigues de Carmo e Souza. A centenária Corporação Lira da Paz conta hoje com 35 músicos e tem um projeto de inclusão social vinculado à prefeitura, onde a gente busca trazer novos integrantes para a banda e resgatar os músicos que já faziam partes da banda antigamente e que pararam ao longo do caminho. Outra banda centenária de Conceição do Mato Dentro fica no distrito de Córregos. A banda Nossa Senhora de Córregos foi fundada em 1903 pelo maestro Virgulino, que ensinou música para os Rochas, e estou eu aí hoje dando a continuidade nessa história. A banda Nossa Senhora Aparecida de Córregos é muito importante para a nossa comunidade. É uma banda centenária. Inclusive, lá na minha casa, várias pessoas tocam na banda, inclusive eu. Marujada, os caboclos, são grupos culturais folclóricos que a gente ainda preserva aqui na nossa região. Aqui em Conceição do Mato Dentro, todos os nossos distritos, as nossas comunidades, os nossos povoados realizam a festa cultural religiosa, festa de Nossa Senhora do Rosário e a festa tradicional do Divino Espírito Santo. Conceição do Mato Dentro é muito mais do que sua sede. É um mosaico de histórias, tradições e paisagens deslumbrantes, espalhadas por seus 12 distritos. Entre eles, Córregos, onde tudo começou. Os 3 que compõem a Rota das 10 Cachoeiras, 3 Barras, Itacolomi e Tabuleiro. Mas as surpresas não param por aí. Os outros 8 distritos, igualmente repletos de belas paisagens e histórias, junto com muita tradição, também nos levam a uma viagem inesquecível pelo coração dessa terra encantadora. São Sebastião do Bom Sucesso, conhecido como Sapo. Lá tinha uma pessoa que chamava São Sapo, eram os pioneiros lá do distrito. É um dos distritos que mais fornece minério de qualidade para a Anglo-América, exportado inclusive para a China. A origem daqui de Costa Sena foi o garimpo, até formaram uma vilazinha, né? Esse lugarejo chamado Costa Sena, mas o nome não era Costa Sena. O nome primeiro era Paraúna, por causa do nome do rio Paraúna. Depois, em homenagem a uma família lá de Conceição, a família ilustre lá de Conceição, então passou a chamar Costa Sena. Dentro da comunidade, deve ter quase umas 800 pessoas. Mas no distrito todo é claro que tem bem mais, né? Tem como padroeiro São Francisco de Assis. Essa igreja aqui é antiga, os altares são todos antigos, são maravilhosos. Santo Antônio do Norte
também conhecido como Tapera, é o distrito mais desenvolvido de Conceição do Mato Dentro. Tem lá bons produtores de leite, gado de corte, pequenas agriculturas, mais de subsistência, mas existe também. O distrito Capitão Frisado começa com a chegada do Capitão Frisado na imediação do cemitério do Peixe, como militar para inibir o tráfico de pedras preciosas de Diamantina. E dá origem ao povoado com o pessoal da raça negra, que eram seus trabalhadores. Ele aforria todos e deixa metade da propriedade para eles, documentada. O capitão deixa como construção simbólica uma igreja de São João Batista, provavelmente cópia, réplica de uma igreja de Vila Rica, onde ele nasceu, também é de São João, nos moldes de lá. Santo Antônio do Cruzeiro é talvez o menor e menos populoso distrito de Conceição do Mato Dentro. Mas ele tem uma característica diferente, uma importância muito grande, porque lá nasce o Rio Santo Antônio, que banha a cidade de Conceição, vai até próximo ao Governador Valadares e deságua no Rio Doce. A origem do distrito de Ouro Fino foi na época dos tropeiros, né? O pessoal do diamante, do ouro, tropeiros de Diamantina vinham sentido Rio de Janeiro. Então aqui era um ponto de pouso e viram que tinha um ouro. Aí quando lavraram, eles viram que o ouro era muito fino, onde ficou o nome Ouro Fino. O Ouro Fino hoje é um distrito que cresceu bastante, tem cerca lá de aproximadamente 500 habitantes, melhorou bem, tem uma produção boa, pecuária, hortifruti. Brejaúba é um distrito que fica a 60 quilômetros de Conceição do Mato Dentro, ele faz divisa com Ferros, com Santo Antônio do Rio Abaixo. E Brejaúba, há tempos antigos, tempos remotos, ele se desenvolveu muito porque ali foi achado muita pedra preciosa. Senhora do Socorro hoje é muito bonitinho e tem o rio que atravessa o distrito no centro dele. De um lado é Santa Rita do Rio de Peixe, que é município de Ferros, do lado de cá é Socorro, Conceição do Mato Dentro. Tem uma capelinha muito bonita e pessoas também muito receptivas. O mês de junho é muito importante aqui para Conceição do Mato Dentro. Há quase 250 anos é realizado o Jubileu de Bom Jesus do Matozinhos. A cidade para receber milhares de peregrinos que vêm de todas as partes do Brasil e até de fora do nosso país. Um verdadeiro testemunho de fé. E agora, a abertura oficial do jubileu deste ano. A imagem do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, ela foi encontrada aqui no alto desta colina pelo escravo Antônio Angola em 1734. E ele levou essa imagem para o seu patrão, Manuel Santiago. Passado um tempo, um senhor morador aqui de Conceição, José Correia Porto, que sofria de uma doença, ele fez uma promessa, fez um voto, construir uma ermida, uma pequena capela, para abrigar essa imagem se ele fosse curado da sua enfermidade. A imagem de Bom Jesus de Matozinhos foi colocada na igreja matriz, que já existia, e mesmo após ser curado, José Correia Porto demorou muito para cumprir sua promessa
e construir a ermida. A história conta então que a imagem desapareceu 3 vezes da matriz e foi encontrada no alto de uma colina, mostrando assim o local que deveria ser edificada a capela. O negro encontra a imagem, o branco é curado e naquele local é construída uma igreja numa cidade dividida que não tem igreja para negro e igreja para branco, e aquela igreja naquele local passa a ser a igreja de todo mundo. Mais e mais fiéis vinham em peregrinação e então houve a necessidade de construir uma igreja ainda maior, né? E na ocasião, o bispo da época pediu que mantivesse o altar-mor, que é esse que se encontra dentro do santuário. Mais tarde, em 1934, com a vinda dos frades capuchinhos para Conceição, eles então idealizaram a construção desse santuário portentoso, né, grande, que está aqui nesse alto da colina. A iconografia de Bom Jesus de Matosinhos, de Conceição do Mato Dentro, é diferente da original. Em Portugal, o perizônio, pano que cobre a cintura de Jesus, fica solto, enquanto aqui fica amarrado. Os pés de Jesus em Portugal estão separados e aqui sobrepostos. Em 1737, ocorreu um milagre. Houve uma seca muito grande aqui na região e muitas lavouras se perderam, muita gente passando fome. O povo resolve fazer um ato de penitência, pega a imagem simples do Senhor Bom Jesus, que ela é muito simplesinha, lá do alto da colina, e descem com essa imagem e sobe a outra colina em direção à igreja matriz, rezando, cantando, e quando chega à porta da igreja a chuva cai de forma torrencial e o povo vai para as ruas cantando e vibrando, comemorando a chuva que cai. Aí nasce o jubileu. Então, em 1787, o Papa Pio VI reconheceu o jubileu do Senhor Bom Jesus, então assim o jubileu foi crescendo. Desde o início do jubileu, as pessoas usavam o cavalo como meio de transporte, mas foi a partir da década de 90 que começou a ser organizada, de fato, uma cavalgada. A cavalgada do jubileu, ela começou mais ou menos em 1990. Começou com o Judas Tadeu Duque, que era o presidente do sindicato, e meu pai com o Fusquinha, andando em cidades no raio de 200 km de Conceição, convidando todo mundo. E aí começamos essa cavalgada com um número pequeno de gente, foi aumentando, ela chegou a 7 mil cavalos, vem da região toda na raio de 200 km. Outra tradição aqui do jubileu é que peregrinos do Brasil inteiro acampam no entorno do santuário. A minha primeira experiência é que o meu pai vinha aqui no jubileu. Eu vim com ele aos 9 anos de idade. Foi uma aventura maravilhosa. A fé, né? A fé em Deus, buscar sempre a Deus, aquela fé viva, né? Com Jesus. Então foi uma coisa maravilhosa. Já tem 25 anos que eu venho sem falhar um ano. Ao todo, completou agora 47 anos que eu venho. E a gente sempre fala, né? O concessionense, o jubileu do concessionense começa no 25 de junho, porque do 13 ao 24 você deve estar aqui a serviço, permitindo que o romeiro que venha de fora possa beber dessa fonte que nós temos aqui jorrando o ano inteiro. A minha motivação maior de vir até aqui é minha fé, o amor que eu tenho pelo Bom Jesus. Por isso que a gente chega aqui e faz essa casa desse tamanho aí, é uma coisa tá lá num cantinho do céu. É bom demais. Muitas das vezes a gente escuta assim, Conceição, a festa da Conceição Jubileu é um cantinho do céu. E para nós é, para nós é, com certeza.
A nossa jornada agora chega ao cemitério do Peixe. Aqui pertence a Conceição do Mato Dentro. Fica no distrito de Capitão Felizardo, a aproximadamente 80 quilômetros da sede. Durante quase todo o tempo é assim. Parece abandonado, deserto. Mas em uma época específica do ano, tudo muda por aqui. É no mês de agosto, desde 1861, o jubileu de São Miguel e Almas reúne aqui, no cemitério do Peixe, milhares de fiéis de Minas Gerais e do Brasil. As pessoas vêm pagar promessa, agradecer e em devoção a São Miguel e Almas. É uma festa popular, muito bonita, que nós viemos acompanhar para vocês. Tudo começou quando os garimpeiros de Diamantino fugiam com os diamantes pelo contrabando. A coroa portuguesa instalou um posto policial na Serra do Quartel, faltou alimentação para eles e eles pegaram os peixes, não tinha sala, os peixes deterioraram e deu uma febre e matou diversos deles. Então, como lá era um local com muita pedra, muita lapa, muita areia, trouxeram para enterrar aqui, próximo do quartel. Pelo fato de um fazendeiro aqui da região chamado Canequinho, Canequinho é o apelido dele, é Francisco. Ele então era devoto, né? E queria que na região houvesse uma celebração da missa em favor das almas. Então, no ano que o Canequinho pediu o bispo pediu ele que construísse. Ele foi construiu a igreja, a casa paroquial, fechou o cemitério e fez um documento doando para São Miguel e Almas e autorizou todos os proprietários da região que construíssem suas casinhas para virem passar o jubileu. Desde o século XIX já havia missa aqui. E em 1916 começou o jubileu, que funciona até hoje. Muitas vezes nós viemos ensinar, mas nós acabamos aprendendo com esse povo a grandiosidade da fé que eles expressam, da fé que eles têm, né? E isso faz com que nós crescemos muito mais na fé. Eu morava no Cipó e antes de casar, mas já vinha na festa. Nós vinhamos de a pé, que uns tinham cavalo, outros não tinha carro, né? Aí meu marido sentiu câncer, aí eu fiz uma promessa. Se ele ficasse bom, eu vinha no Peixe todo ano, enquanto eu pudesse. Tem 40 anos que eu vim aqui e meu marido está vivo até hoje, graças a São Miguel e todos os santos da paróquia. Então hoje é uma cidade fantasma, só durante os dias do jubileu, que é na semana do dia 15 de agosto, que é povoado o lugarejo. Conceição do Mato Dentro é resistência e memória. Aqui, entre montanhas e histórias, vive um povo que guarda no peito a força de manter viva sua cultura, mesmo diante do tempo e das adversidades. Os desafios da vida moldaram uma gente resiliente, que transforma trabalho e fé em dias melhores. Cada gesto, cada palavra, cada curva da estrada tecem a identidade desse lugar, sustentada pela sabedoria popular, que faz da cidade o antigo, novo e eterno lugar de transformação, onde tradições e crenças servem como uma ponte para um futuro melhor de Minas Gerais e do Brasil.